Fala pessoal, tudo beleza? Vamos para a nossa próxima aula. Hoje a gente vai entrar um pouco no mundo dos tecidos. No WhatsApp não, povo barato. Cheio de programa aqui. Então é isso aí, vocês vão abrir na página 725 do livro de vocês. A gente vai começar a falar dos tecidos do corpo humano. Histologia é o ramo da biologia no qual a gente estuda os tecidos, tá? Vou deixar o planeta bio aqui também, que costuma ter, como é que fala? As figuras boas, animações. Então é o seguinte, pessoal. Aqui o livro já começa de cara falando a respeito das diferenças entre seres multicelulares e seres unicelulares. Ou os multi são os pluris. Questão é o seguinte: bactérias, protozoários, nós encontramos seres unicelulares. Tá? Agora, outros seres, né, a partir disso, não. Os seres pluricelulares, o que acontece? Eles não são aglomerados de células, são grupos de células que se juntam fazendo atividades específicas, que é o que a gente chama de tecidos, coisas que as esponjas ainda não têm, pois são os animais mais primitivos. E como essas células estão agrupadas em fazendo atividades específicas, isso faz com que esses animais consigam elaborar atividades complexas, entendido? E isso tudo tem a ver com a evolução, né? Quanto mais complexidade o cara tem em relação às atividades que ele pode fazer, naturalmente, mais capacidades ele tem ali dentro do meio ambiente que ele vive. E quando a gente vai falar de tecidos, cara, não tem como a gente não falar desse assunto que é super interessante, que é as células-tronco, né? As células-tronco, pessoal, elas têm duas características muito importantes, tá? Elas são células indiferenciadas. O que são células indiferenciadas, pessoal? São células que não têm função específica. Vou te dar um exemplo. Qual que é a função do neurônio? A função do neurônio é transmitir impulsos elétricos. Só arrumar meu fone. Ei. A função do neurônio é transmitir impulsos elétricos. Meu fone deu uma paradinha aqui. Ei. Ei. Tá dando para escutar, né? Então, a célula tronco, ela não tem uma função específica, tá? Ela não tem função específica. Ela é uma célula que brota, tá? E ela tem a capacidade de se dividir muitas vezes. Elas podem fazer várias mitoses, uma atrás da outra. E isso dá essa capacidade tão quista pela ciência, né? Mas isso tem um limite, né, cara? Ela não consegue se multiplicar eternamente, não. Ela tem um limite para fazer isso. Essa capacidade da célula-tronco se replicar muitas vezes é extremamente importante durante a fase de crescimento, né? Porque é graças a isso que a gente vai formando os tecidos que formam o embrião e tudo mais. À medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo o embrião, a gente vai diminuindo as células-tronco, tá? Inclusive as células-tronco, elas vão ter uma divisão. A gente tem as células-tronco totipotentes, que são as células-tronco que surgem a partir lá do zigoto, e no zigoto já é a primeira célula-tronco que existe. São células que têm uma alta capacidade de divisão celular. Tá? Aí, à medida que essas células vão se dividindo, vão gerando outras camadas de células, essas camadas que foram surgindo,
vão ser células-tronco também, porém menos poderosas nessa divisão. Elas já vão ter umas carinhas específicas, uma especialidadezinha. Aí elas já são chamadas de pluripotentes e multipotentes. Tá? Ou seja, ela vai ser célula-tronco, mas não vai ter todo aquele poder de multiplicação como as totipotentes têm, tá? Aqui, ó. Fecundou a primeira célula-tronco, aqui eu já tenho aqui, ó. Células-tronco totipotentes. Aqui é o desenvolvimento do embrião, aí depois já começa a formar tecidos de célula-tronco. São os tecidos animais, né? Ectoderme, endoderme, mesoderme. Aqui eles já começam a ter um pouquinho assim de especialidade, né? Um já está revestindo a parte interna, outro na parte do meio e outro na parte interna. Que são o quê? As células pluri e multipotentes. Elas são menos poderosas nesse processo de célula-tronco do que as anteriores. Beleza, pessoal? E aí é o seguinte, no final das contas, todas as células-tronco, elas vão originar esses tecidos todos que nós estamos vendo aqui. E o que são esses tecidos na prática? Esses tecidos aqui, pessoal, são quando as células vão se desenvolvendo, dando origem a células especializadas. Célula-tronco, ela origina células especializadas. O que acontece? Essas células especializadas é o quê? Elas têm uma função específica. Lisadas. E aí, pessoal, o que acontece? Se elas são especializadas, elas vão executar uma função, mas não vão ter a capacidade de divisão que a célula-tronco tinha. Então, essa é a brincadeira. A célula-tronco não tem função específica, mas é altamente poderosa na divisão celular. À medida que ela vai gerando células que têm função específica, essa célula perde essa capacidade. Perde essa capacidade. Vou te dar um exemplo. Você pega um tecido muscular. A função dele é o quê? Contrair e relaxar. Ele não tem a capacidade de ficar, como é que fala? Se multiplicando igual a célula-tronco. Entendido? E aqui, ó, tem os tecidos epiteliais, tecido nervoso, os tecidos conjuntivos, tudo que forma nosso corpo em resumo. Aqui esse quadrinho fala a respeito do uso da célula-tronco, né? Que pode ser retirado do cordão umbilical, de embriões congelados que não foram usados em fecundações artificiais, tá? Ou diretamente do indivíduo. À medida que a gente envelhece, a gente diminui a nossa quantidade de célula-tronco. Se a gente ficasse, a gente ia ser eterno, né? Então tá. Primeiro tecido que é formado, isso aqui é um tecido adulto. O que são os tecidos adultos? Você pega um aglomerado de células-tronco e vão dar origem a tecidos com funções específicas, que eu chamo de tecido adulto. Tecido epitelial é o tecido que reveste o nosso corpo, interna e externamente. Tecido epitelial, basicamente, ele é o quê? Como ele é um tecido de revestimento, as suas células são muito juntas. Tá? Por quê? Revestir é proteger. Então, a primeira pele, por exemplo, é um órgão, né, que o primeiro tecido dela é um tecido epitelial. O tecido que está dentro da minha boca, aquela rosinha dentro do meu nariz, dentro da minha goela, até o meu estômago, também é um tecido epitelial. Todo o tecido interno do meu corpo, essa parte rosa da boca aqui, dentro do nariz, isso nós chamamos de mucosa. Você já deve ter ouvido falar, o médico falar mucosa bucal, mucosa intestinal. É o tecido epitelial de revestimento que está dentro do nosso corpo. Que está fora não tem nome de mucosa, só tecido epitelial. Então as células são muito juntas. Inclusive as membranas plasmáticas dessas células adquirem especialidades para quê? Para fazerem elas ficarem muito juntas. E além disso, elas conseguem se comunicar também, tá? Pelos desmossomos, junções gaps, junções oclusivas, isso aqui são essas especialidades dessas membranas. Então, ó, células muito aderidas umas às outras, tá? Pequeno espaço entre as células, com pouca quantidade de substância entre as células. Isso aqui é importante que depois você vai ver um outro tipo de tecido, isso muda um pouco. Tá?
E aqui nós temos vários tipos de tecidos epiteliais que são classificados de acordo com essa sua característica. Simples e pavimentoso são células achatadas, ó, tá vendo? Aqui, endotélio, eu vejo isso nos vasos sanguíneos. Endotélio é o quê? Se eu pegar um vaso sanguíneo, em vez de ser o tecido externo, é o tecido interno. Os pulmões e tudo por aí vai. Simples e cúbico. As células já são tudo igual um cubo bonitinho, dos túbulos renais. Simples colunar. As células já são alongadinhas, ó. Tá? Superfície do tubo digestivo e por aí vai. Aqui já é quando o negócio é um pouquinho bagunçado. Camada externa da pele, né, no caso boca, vagina. Esse tecido, ó, ele é cheio de células sobrepostas para proteger contra atrito, ressecamento e infecção. Nenhuma bactéria conseguir infectar aqui dentro. Então, estratificado, porque ele tem vários andares e pavimentoso, que é esse carinha aqui, só que vários andares. Estratificado cúbico, é o cúbico com vários andares, e o estratificado colunar, sacou? Eles são classificados de acordo com a sua forma. Existe também o cara que é o pseudo-estratificado, né? Então, nós temos aqui nosso tecido epitelial e tem o pseudo-estratificado, que ele é o quê? Estrato significa andares. Esse cara, tipo assim, às vezes ele apresenta uns andares e às vezes não. Por isso que ele é pseudo, que significa falso. Tá? Os núcleos dessas células estão em várias alturas, então dá a impressão que ele tem várias camadas, mas não é. Epitélio de transição, isso aqui ocorre também. O que acontece? Isso aqui é quando as células são cúbicas e achatadas. Tipo assim, as células são cúbicas, mas quando o tecido se estica, elas ficam achatadas, igual o pavimentoso, que é o caso da nossa bexiga, né? Que ela enche de líquido, tá? É um tecido epitelial que ele muda sua forma, por causa que o material onde que ele foi usado na construção, no caso da bexiga, é flexível. Epitélio glandular é o seguinte, pessoal, vou até voltar aqui para enfatizar. No nosso tecido epitelial, nós temos, além dele ter a função de revestir o nosso corpo, ele também produz hormônios e secreções, porque é a partir dele que é produzida as glândulas, tá? As glândulas são produzidas pelo tecido epitelial. Então, tá aqui na página. Aqui, ó. Vai falando que os epitélios, né, glandulares são o quê? São tecidos epiteliais que vão se modificando, formando a glândula. Tá? Aqui na nossa pele, o tecido epitelial forma a glândula sudorípara, a glândula sebácea, né, que produz suor e que produz uma gordura que lubrifica a nossa pele. Tá? As glândulas podem ser divididas em glândulas exócrinas ou glândulas endócrinas. Em resumo, as glândulas produzem substâncias. Tá? As glândulas exócrinas são glândulas em que as substâncias que ela produz, que podem ser hormônios e outras coisas, não caem na corrente sanguínea. Essas glândulas apresentam algum tipo de tubo, tá? No qual esse tubo joga essa substância produzida para fora. Aqui você tem um exemplo. Tipo assim, a glândula sebácea na sua pele é o quê? É um tecido epitelial que se modifica. Aí se agrupa um conjunto de células que vão produzir, todo mundo ali produz a mesma substância. Você tem um ducto, né, um tubo que joga a substância para fora. A glândula endócrina, ela não tem nenhuma tubinho, nenhum canal que joga a substância dela para fora. A substância que ela produz cai direto na corrente sanguínea, tá? Exemplo aqui, ó, glândula lacrimal, sebácea. Aqui, por exemplo, você tem lá o seu pâncreas. Seu pâncreas ele produz hormônios que caem direto na corrente sanguínea. A suprarrenal, a mesma coisa. São glândulas que do lado das células dela ali você tem um vaso sanguíneo. Então ela joga ali dentro do vaso sanguíneo. Agora, quando a glândula ela é duas coisas ao mesmo tempo, ela é exócrina e endócrina, ela é chamada de anfícrina ou mesócrina, tá? Isso aí é o caso do pâncreas também, porque o pâncreas ele produz o suco pancreático, que é uma substância que ele
tem um tubinho que leva essa substância para ser jogada dentro do intestino, que ajuda na digestão. Então, essa é a função exócrina do pâncreas. Mas ele produz a insulina e o glucagon, tá? Que são substâncias que caem na corrente sanguínea. Então, já é a função endócrina do pâncreas. E aí, o que é doido é o seguinte: as glândulas também vão ser divididas de acordo com a forma que ela produz sua substância. Quando ela produz a substância e desintegra, mandando células da própria glândula junto com a substância, a gente chama que ela é holócrina. Quando a glândula fabrica essa substância, mas não manda células dela própria nessa substância, ela é merócrina. E tem a glândula apócrina, que é o seguinte: ela não é nenhuma nem a outra, ela produz substância e vai perdendo um pouquinho ali das suas células ali, que é o caso da glândula mamária, tá? À medida que vai produzindo ali o leite, ela vai perdendo um pouquinho das suas células. Então, o tecido epitelial é isso, produz glândulas e participa do revestimento do nosso corpo, nos protegendo contra ressecação, contra invasão de micro-organismos. E aí você tem que saber o quê? Que tem essas divisões ali de acordo com a sua forma. Tecido conjuntivo. De cara, é o tecido mais abundante do nosso organismo. Por quê? Ele é um tecido que dá origem a vários outros tecidos do nosso corpo. Sacou? Então, por isso que ele é o mais abundante. Cartilagem, sangue, osso e por aí vai. O tecido conjuntivo, pessoal, o que nós precisamos de entender dele é a seguinte coisa. Existe o tecido conjuntivo. Você tem um tecido conjuntivo propriamente dito, que nós chamamos, que é o quê? É o tecido conjuntivo quando ele foi formado. Só que ele pode, a partir desse tecido conjuntivo, originar outros tecidos. Então, ó, quem que é tecido conjuntivo propriamente dito aqui? O original que a gente fala, né? Vamos brincar assim. Ó, tecido conjuntivo frouxo e o tecido conjuntivo fibroso. E esses caras aqui fazem parte do nosso tecido conjuntivo propriamente dito. Agora, todos os outros que vocês estão vendo, eles são tecidos conjuntivos que se derivaram do tecido conjuntivo propriamente dito. Tecido sanguíneo, adiposo, cartilaginoso e ósseo. Entendido? Então, o original é isso aqui, os dois exemplos. Basicamente, um tem muitas fibras, é mais rígido, o outro é mais mole. E aqui são os tecidos derivados: adiposo, sanguíneo, cartilaginoso e ósseo. Beleza? Então, tecido conjuntivo propriamente dito. O que vai fazer a diferença entre ele ser denso e frouxo é o número de fibras que nós temos, que fibras nada mais são do que proteínas. Tá? Basicamente, o tecido conjuntivo, galera, propriamente dito, ele é diferente do tecido epitelial em que? O tecido epitelial tem as células tudo juntinhas e não tem muita substância entre as células não, porque as células são todas juntinhas. O conjuntivo é o contrário. As células são mais separadas e entre essas células você tem várias substâncias entre elas, tá? Preenchendo o espaço. Qual a função do tecido conjuntivo? Além de originar esses tecidos como sanguíneo, ósseo, cartilaginoso e adiposo, que você conhece, que tem funções muito importantes, ele vai ter a função de preencher espaços, conectar órgãos, armazenar substâncias, tá? E também proteger, tá? Então, olha só. O tecido conjuntivo é o seguinte. Vamos analisar ele por dentro. A parte que não é feita de células, digamos, uma parte mais líquida, é feita de águas, gases, nutrientes, tá? Que tem muitos carboidratos ali, ok? Agora, a parte que é proteica é feita de fibras colágeno, que dá flexibilidade e resistência. Fibras elásticas, que vão dar mais flexibilidade. E fibras reticulares, tá? Que ajudam a dar resistência também. Por exemplo, se eu pegar minha pele, ela tem fibras colágenas e fibras elásticas, tá? Isso faz a sustentação da minha pele, que é cheia de tecido conjuntivo, ok? À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo essas fibras do tecido conjuntivo, a nossa pele vai caindo, ficando mole, flácida.
Então, olha só. Como que o tecido conjuntivo ele é formado, cara? Quer dizer, como que ele origina os outros tecidos? Vamos lá. Basicamente, ele vai ter duas células. A célula mesenquimal e a célula tronco hematopoietica, que também pode ser chamada por esse nome aqui, ó, hemocistoblasto, tá? Mesenquimal tá aqui, esse aqui tá aqui. Então é o seguinte, dessa célula do tecido conjuntivo, eu formo aqui, ó, osteoblasto e osteócito. Célula do osso jovem e célula do osso maduro. Então, ó, células do osso. Tá? Endotelial, mesotelial são células que vão estar no tecido conjuntivo propriamente dito. Fibroblasto também aparece ali nesses tecidos. Agora, adipócito, célula do tecido adiposo, e condroblasto e condrócito, células do tecido cartilaginoso. Então, o mesenquimal vai formar o quê? Células do tecido ósseo, células do tecido adiposo, células do tecido cartilaginoso, beleza? E essas duas vão estar relacionadas às células do próprio tecido conjuntivo propriamente dito, ok, galera? Então, ó, esse grupinho de células originam células para o tecido conjuntivo em si e para três tecidos diferentes: ósseo, adiposo, cartilaginoso. A outra célula que eu encontro, a célula hematopoética, já vai formar células do tecido sanguíneo, como as hemácias, células do meu complexo de defesa, como os linfócitos, plasmócitos, tá? Osteoclasto, que na verdade vai estar relacionado aqui com o tecido ósseo, mas depois nós vamos ver com calma. Mas a maioria aqui está relacionada no meu complexo de defesa. Tem as hemácias e tem eosinófilos, está relacionado a energias, basófilos, megacariócito. Então, o que a gente precisa entender aqui? Ó? Célula hematopoética forma as hemácias, tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é composto por várias células, né? Que envolvem as hemácias, as plaquetas e os glóbulos brancos, que vão estar eosinófilo, basófilo, macrófago, plasmócitos, linfócitos. Esse megacariócito aqui é o seguinte, tá vendo aquela despedaça? Esses pedacinhos que ela vai perdendo aqui é que vai formar, tá? As nossas famosas plaquetas, galera. As famosas plaquetas que caem quando a gente pega a dengue é formada por essa desintegração desse tecido aqui, tá? E aqui a gente começa a analisar as células do tecido conjuntivo propriamente dito. Que eu citei, fibroblastos, tá? Vão ser células que vão, ao amadurecer, vão ser chamadas de fibrócito, tá? São células que vão estar relacionadas à cicatrização das coisas. Quando você se fere, essas células vão migrar para lá e vão produzindo proteínas e tudo mais para ajudar na cicatrização, tá? Macrófagos são células que vão para os tecidos para fazer remoção de restos celulares e fagocitar, né, comer partículas estranhas. Quando a gente for estudar sistema imunológico, vocês vão ver a importância dele. Então, ó, tive um ferimento, os macrófagos vão lá comer o restinho de células que estão lá estragadas, danificadas, limpar o terreno. Se entrar alguma partícula estranha, organismo patogênico, eles vão ser um cara muito importante para ativar meu sistema imunológico. Plasmócitos também relacionado à produção de anticorpos e a turma do sistema imunológico. Mastócitos também está relacionado a isso, tá? Aqui, só que no caso, os mastócitos vão estar muito relacionados à questão de inflamações e alergias, tá? Que eles são responsáveis por gerar aquele inchamento, né? Quando você tem uma inflamação ou uma alergia em algum lugar. Porque eles vão participar de uma série de atividades, vocês vão ver. E as células adiposas, né, pessoal, são as células que vão juntando lipídios que nós usamos para produzir energia.
E quando eu preciso de reservar energia no meu corpo, né, seu organismo acumula células adipócitas, né, ou adiposas no seu tecido conjuntivo, formando naturalmente o seu tecido adiposo como reserva energética. Então vamos lá, as células vocês viram. Tecido conjuntivo propriamente dito, ele vai ser dividido, como eu já tinha comentado lá, o frouxo e o denso. O frouxo ele não tem muitas fibras, as células são mais espaçadas, ele é mais mole, tá? Cheio de fluidos no seu interior, sais, minerais, carboidratos. O denso, pessoal, já é o tecido que vai ter relação com que várias fibras, então ele tem resistência. Por exemplo, no nosso coração, se você pegar ele, ele tem uma capa em volta de tecido conjuntivo do tipo denso ou fibroso, que é o que nós chamamos de pericárdio. O pulmão também tem uma capa feita de tecido conjuntivo, que é chamado de pleura, tá? Os ossos também têm uma capa de tecido conjuntivo, tá? Que é chamado de periósteo. Tudo que você está vendo, TCPD é tecido conjuntivo propriamente dito. E as suas, aqui a gente está vendo como é que fala? O que ele origina, né? As suas características e os tecidos que ele origina. Então a gente está no mundo do propriamente dito em si. Depois nós vamos para o sanguíneo e por aí vai. Tecido reticular hematopoético é o tecido que vai formar as células sanguíneas, ok? Esse tecido é interessante, é o seguinte: quando você vai fazer transplante de medula óssea, é justamente desse tecido aqui, porque a gente pega esse tecido, ele vai estar na ponta de grandes ossos, como o fêmur da minha perna, ou em ossos chatos, como o da costela. É lá que ele fica armazenado, no interior dos ossos. E é ali que ele vai produzindo novas células. Essas células vão saindo dali e vão amadurecendo em outras estruturas do nosso corpo, como o baço e por aí vai, tá? Mas o que nós temos aqui? Tem a carinha dos tecidos e o tecido adiposo aqui, ó. Aqui você tem claramente a distribuição no corpo, ó. Adiposo mais externo, o, o fibroso está aqui, ó, ajudando a dar sustentação. Tá? Você tem tecido muscular, mas você tem o denso. O denso, você tem a ideia é o seguinte: os tendões e ligamentos que ligam músculo aos ossos, ou ossos aos ossos, que, por exemplo, essa parte esbranquiçada, formado por esse tecido conjuntivo denso, né, fibroso. Então, eu já tenho um tecido conjuntivo frouxo, ó, preenchendo espaço, e o reticular conjuntivo já vai estar aqui na parte interna do osso misturado aqui. A fotomicrografia da turminha, tá? De cada tecido, foto de microscópio. E aqui a gente vai falando da pele. A pele é o seguinte, pessoal. Basicamente, ela é um órgão composto por dois tecidos. Tecido epitelial, que forma a camada que eu chamo de epiderme, e tecido conjuntivo, que forma a derme. Tecido epitelial, ele tem essa camada mais vermelha e a camada mais clara. A camada mais clara é a chamada de camada córnea, ou queratinizada. Por quê? À medida que ele produz as suas células do epitélio aqui, essas células vão se entupindo de uma proteína chamada de queratina. E essas células morrem. E aí, à medida que isso vai acontecendo, elas vão subindo para a superfície. Então, toda essa camada rosa clara, que é a camada córnea, é feita de células mortas, queratinizadas. À medida que elas vão se desprendendo, porque suas células aqui estão em constante contato com as coisas, você rala, você esbarra, sol. Então, essas células vão sendo substituídas e nesse processo de substituição elas vão morrendo, porque vai entrando queratina dentro delas, tá? E também a nossa epiderme, ela é responsável pela formação de anexos epidérmicos, que é o que nós podemos ter o nome de fâneros, que é o quê? Pelos são produtos da nossa epiderme. Glândulas, tá? Unhas, penas nos pássaros, cascos, tá? Isso tudo origina da epiderme, de acordo com o animal. A derme, que é a camada logo embaixo, você já aqui, ó, por exemplo, epiderme, você não tem vaso sanguíneo. Se você furar
pelinha branquinha do seu dedo aqui não sai sangue, sabe? Todo mundo já fez isso com alfinete, o pontinho da caneta. Agora, se você afundar um pouquinho, você fura a sua derme, que tem tecido sanguíneo. Aí sai sangue, tá? A derme, ela é feita de tecido conjuntivo propriamente dito, né, do tipo denso, tá? Ou seja, tem várias fibras, né? E aí, o que acontece? Na derme fica as glândulas da epiderme, ou seja, a epiderme fabrica glândulas, uma glândula sebácea, glândula sudorípara, mas elas ficam o quê? Armazenadas na derme, aqui, ó. Tá? O pelo também, que é uma formação da epiderme, ele fica enraizado na derme. Inclusive, ele tem até um músculo eretor que faz o pelo arrepiar, né? Ali é um músculo que faz o pelo subir quando você fica arrepiado. Neto mais. Aí é o seguinte, aqui na pele também nós vamos ter um conjunto de proteínas pigmentantes, ou seja, são as proteínas que que formam os pigmentos, como a melanina, que nos diferenciam na nossa cor, né? Quanto mais moreno, mais escuro, mais melanina tem, quanto mais branquelo, menos melanina tem. Tá? Esse pigmento ele ajuda a proteção contra a radiação ultravioleta, que pode gerar mutações nas células durante a sua divisão. E aqui nós entramos na parte que trata do tecido cartilaginoso, tá? Que já é o tecido que vai formar as cartilagens.